Santo em Mi maior, pedindo ao Espírito Santo que nos conduza na escuta dessa palavra que nós estamos celebrando. A nos descer divina luz, a nos descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. Vinde, Santo Espírito, e do céu mandai a divina luz, a divina luz. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, luz dos corações. Juntos, bem bonito. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus amados irmãos e irmãs aqui presentes nesta comunidade, onde nós estamos celebrando esta novena, também meus amados irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais desta paróquia. Nós estamos celebrando com alegria essa novena em preparação para a festa da nossa padroeira, Nossa Senhora da Glória. E todas as vezes que celebramos essa novena é sempre uma oportunidade para avivarmos no nosso coração a fé. E olhando para a vida de Nossa Senhora, também rever o nosso caminho, o nosso discipulado, a nossa missão. Cada um de acordo com o seu estado de vida, como sacerdotes, diácono, como casais, solteiros, viúvos, idosos, crianças, jovens, etc. Nossa Senhora, nessa novena, olha por todos nós e acolhe os nossos corações em grande louvor e os oferece ao Pai. E nessa noite nós estamos rezando pelas vocações sacerdotais. Eu gostaria de olhar para o exemplo de Nossa Senhora e trazer para nós rezarmos nessa noite algumas virtudes de Nossa Senhora. Eu digo que o mais belo tesouro que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu, primeiro foi a Eucaristia. Na Quinta-feira Santa,
antes dele se entregar na cruz, ele celebrou com seus apóstolos a Eucaristia. Instituiu ali juntamente o ministério sacerdotal e a Eucaristia. A sua presença real na nossa vida, em corpo, alma e divindade, no sacramento da Eucaristia. E o segundo tesouro que ele nos deu foi a mãe. Aos pés da cruz estava Nossa Senhora com o discípulo amado. E Jesus disse à mãe: mulher, eis aí o teu filho. E disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. O Evangelho diz que Nossa Senhora foi acolhida por São João em sua casa e ele cuidou de Nossa Senhora. Naquele momento, no Calvário, Jesus não entregava somente a João Nossa Senhora, mas ele entregava a você, a mim, em todo o tempo, enquanto Cristo não voltar. Então, o segundo tesouro que nós temos é a mãe. É bendito o coração que tem uma profunda devoção, um profundo amor a Nossa Senhora, porque jamais na sua vida fica desamparado. Quem não gosta da mãe, não é verdade? Um filho que não gosta de sua mãe nessa terra realmente não sabe o que é um amor de mãe. E Jesus entrega para nós Nossa Senhora para que nós a amemos como Ele a ama, como Ele a amou e ama. Não com qualquer amorzinho de palavras, de qualquer jeito, não. Mas que tenhamos confiança no amor de Nossa Senhora. E aprendamos dela a servir Jesus. Se teve alguém que mais amou Jesus nessa terra, foi Nossa Senhora. Nossa Senhora amou profundamente o Senhor. É triste o católico que fica com dúvidas sobre Nossa Senhora. Você não deve ter dúvida sobre a devoção a Nossa Senhora. Porque Maria é a nossa mãe e ela sempre nos apontará Jesus. Todas as vezes que você rezar um terço ou ofício de Nossa Senhora, o rosário, uma devoção a Nossa Senhora, nessa novena também, Maria sempre nos apontará a Jesus, sempre nos apontará ao Senhor. E nós queremos olhar para a vida de Nossa Senhora nessa noite e olhar também para a nossa vocação, para o nosso chamado. Nesta liturgia, nessas leituras que nós ouvimos aqui, eu pude perceber aqui 3 virtudes de Nossa Senhora. Gostaria de trazer brevemente para rezarmos. A primeira, a fé de Nossa Senhora. A fé. Nós ouvimos no Evangelho que Jesus, ele estava rezando e atravessou o mar depois de madrugada. Os apóstolos viram Jesus atravessando o mar e Pedro disse para Jesus: Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá caminhando até ti. E Jesus permitiu: vem. E num dado momento Pedro sente medo e começa a se afundar. E ele grita para Jesus: Senhor, salva-me, salva-me. Pedro sentiu medo. E na fé de Nossa Senhora, ela nos ensina uma fé confiante no amor de Deus. Maria acreditou profundamente na promessa do Senhor. Ao contrário de Pedro nessa situação aqui, Maria, na anunciação do arcanjo, na visitação do arcanjo Gabriel, ela sabe das consequências daquele chamado, mas porque ela acreditava no amor do Pai, ela respondeu: eis-me aqui, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo
a sua palavra. A fé de Nossa Senhora, meus irmãos e irmãs, é uma fé alicerçada no amor de Deus. Ela acreditava no amor de Deus, na misericórdia de Deus. E não era uma fé em um Deus distante, longe dela, não. Mas ela cultivava uma intimidade com Deus. E na nossa vocação nós devemos ter essa intimidade com Deus, com o Senhor. Então a fé de Maria é uma fé amorosa, não é uma fé no sentido, muitos creem e às vezes tem esse erro, não é? Deus como um pai que castiga, que coloca desgraça na nossa vida. Não. Deus nos ama. Deus ama você. Deus deseja o nosso coração. A segunda virtude de Nossa Senhora, nós vemos aqui, Jesus estava rezando. Ele passou a madrugada inteira rezando. Meus irmãos, Jesus, ele olha para o exemplo de Maria. Nós celebramos hoje São Domingos e tantos outros santos na história da igreja, todos eles, não é? Tiveram uma base muito forte em relação aos pais. Todos eles tiveram essa intimidade com Deus a partir do exemplo do pai e da mãe em casa, não é? Nossa Senhora rezava como uma judia, São José, e ela rezava constantemente, diariamente. E quantas vezes Jesus rezou com Nossa Senhora? E ele viu esse exemplo de Nossa Senhora, esse exemplo de São José. Então, rezar, a oração, ela é a entrega do nosso coração à vontade de Deus. A oração é o intercâmbio entre o nosso coração e o coração de Deus. A oração não é só falar. Muita gente confunde a oração com somente falar, falar, falar. A oração também é escutar o que Deus quer dizer a nós. E nós precisamos fazer esse exercício. Muitas vezes nós queremos rezar quando queremos dizer algo para Deus. Mas você já deixou Deus te dizer alguma coisa? Você escuta Deus na sua vida? Maria, todas as vezes que ela escutava alguma coisa de Jesus, ou alguém falar de Jesus desde o nascimento, ela guardava no seu coração, ela meditava, não é? Então a oração de Nossa Senhora é uma oração confiante, uma oração amorosa. E rezar não é rezar somente nas horas boas, mas é rezar também nas horas difíceis, no Calvário, nas cruzes, na morte, na dor. Muitos de vocês, muitos de nós já passamos pela morte, pela experiência do luto, entregamos pessoas para Deus, às vezes morreram prematuramente, a gente não tem resposta para essas coisas, mas a nossa atitude deve ser sempre confiar em Deus. Como Maria, aos pés da cruz, vendo o extremo da paixão de Jesus, tudo aquilo que ele sofreu no caminho do Calvário, e até na hora de recebê-lo morto nos seus braços, Maria confiou. Confiou porque muito amou, porque muito rezou. E a oração dela era uma oração confiante. Então, a segunda virtude, a oração. A oração é para nós como é o alimento para o doente, não é? Assim como é o alimento para o corpo, que dá saúde para o doente, assim é a oração. Muitas vezes nós não sentimos gosto na oração. Às vezes você vai rezar, você não consegue concentrar. Tantas tribulações, tantas lutas.
mas mesmo assim nós devemos rezar. É melhor você rezar assim do que você não rezar. É como o alimento para o doente. O doente, quando está doente, não tem vontade de comer. Não sente gosto, não sente prazer na comida, não é? Mas ele tem que comer, porque o alimento dá realmente os nutrientes que ele precisa para restaurar a saúde física. Então, na vida de oração, nós devemos entender isso, meus irmãos e irmãs. Quando estamos rezando, mesmo que não sintamos gosto, Deus faz a parte dele. Porque a oração, mais uma vez digo, é a entrega do nosso coração, da nossa vontade, à vontade de Deus, não é? Então, a oração. E a terceira virtude de Nossa Senhora, eu pude perceber nessas leituras, é a humildade. Nós devemos aprender de Nossa Senhora a humildade. Depois Jesus mesmo vai dizer em Mateus 11: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ele vai dizer para nós, né? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Esta humildade que Jesus nos ensina, Nossa Senhora a viveu profundamente. É a humildade de reconhecer-se necessitada da graça de Deus, não é? Essa palavra vem de humus, não é? A raiz dela é humus, ser aquilo que é. Nós somos criaturas, nós somos humanos e nós precisamos da graça de Deus. Deus é tudo, nós somos nada, não é? Deus é tudo. E a humildade de Nossa Senhora está justamente aqui, em reconhecer a sua natureza humana, em reconhecer, não é, os seus limites na dimensão humana, não no sentido de pecado, porque Nossa Senhora não experimentou o pecado, mas no sentido da humanidade. Nós somos humanos, somos frágeis, às vezes erramos, às vezes caímos, às vezes choramos, passamos pela cruz como Nossa Senhora. Então a humildade significa reconhecer esta graça de Deus na nossa vida, né? Na primeira leitura, nós vemos a palavra de Deus falar da humildade de Moisés. Ouvimos aqui o livro de Números, capítulo 12, 1 a 13. Vocês ouviram bem, não é? Míria ou Maria, Maria e Arão. A palavra de Deus diz que Moisés era um homem muito humilde, muito simples, mais do que qualquer outra pessoa sobre a terra naquele momento. Muito humilde, muito simples. E ele tinha uma profunda intimidade com Deus. Deus falava com ele face a face, que era diferente dos profetas. E, por exemplo, com Maria, aqui no caso do texto, falava como profeta, como profetisa, mas com Moisés, Deus falava face a face. Veja o que diz a palavra, o versículo 4. Então o Senhor disse a Moisés, Arão e Maria, ide todos os três à tenda da reunião. E o Senhor desceu na coluna de nuvem, e dessa nuvem falou com eles, chamou Arão e Maria. E disse, escutai minhas palavras. Se houver entre vós um profeta do Senhor, eu me revelarei a ele em visões, e falarei com ele em sonhos. O mesmo, porém, não acontece com Moisés, porque eu falo com ele face a face. Eu me revelo a ele face a face.
Veja, meus irmãos, aqui nesse texto, o pano de fundo que está é a inveja que Míriam sente. Então ela ficou leprosa. O texto diz que ela ficou leprosa. E Arão saiu correndo e foi falar a Moisés que ele pedisse a Deus que não permitisse que ela morresse com lepra. A lepra aqui é um sinal de pecado, no caso, desse texto. E Moisés foi interceder a Deus por Maria. E ela então ficou curada. Veja, a humildade, nós devemos alimentar isso no coração, entender. Cada um de nós temos os nossos dons que o Espírito Santo nos deu na nossa vocação, no nosso chamado. Então não precisamos ficar com ciúme das pessoas, ciúme de quem tem outros dons. Não precisamos disso. E é triste uma comunidade que tem essas coisas, não é? Então, os pastorais, membros de pastoral que ficam brigando para lá e para cá por causa de funções. Não. Nós devemos mudar isso. Nós devemos tomar consciência de que nós temos os nossos dons. E são esses dons que Deus quer que seja colocado a serviço. É você, na sua vida pessoal, que tem que descobrir isso. Vencer esse egoísmo, essa inveja, essa vaidade de se achar melhor do que os outros. Porque às vezes a gente pode passar por isso. Não, entender. Estamos para servir. Deus é o tudo, não é? A humildade de Nossa Senhora passa por aqui. Nós temos enfrentado essas lutas nas nossas comunidades e aqui com certeza não é diferente. Então, o comodismo, não é? A fraqueza, entre aspas, espiritual. Nós queremos muito receber, mas pouco oferecer. Queremos sempre ficar recebendo de Deus, mas não queremos oferecer. Quando o padre, por exemplo, propõe algum trabalho, alguma coisa, muitos torcem a cara, não ajuda, né? Então essas coisas não é de Deus. E nós devemos tomar consciência. Nós somos católicos, somos batizados para servir e amar Jesus na igreja. Viver na igreja, na comunidade, cada um colocando seus dons. Então, vencer essas coisas da língua, de falar mal um dos outros, de criticar, de julgar, de condenar, mas tomar consciência dos nossos dons. A humildade de Nossa Senhora está aqui, meus irmãos e irmãs. Ela reconhecia-se necessitada da graça de Deus. É Deus que nos chama e nos ama primeiro, como diz São João, na sua primeira carta. Ele é que te chamou. Ele é que te escolheu como escolheu Nossa Senhora. É Ele que nos dá os dons. Agora, nós devemos responder isso. A resposta é nossa, mas essa resposta deve ser dada como Nossa Senhora, uma resposta de amor. Então nós devemos vencer essas coisas, não é? A reclamação, o espírito da lamúria, da reclamação das coisas. Às vezes lá em casa só fica reclamando das pessoas, só vendo defeitos nas coisas, só olhando pelo lado negativo. Geralmente nós temos essa tendência que é do inimigo, olhar as coisas pelo lado negativo. Não vai dar certo, não é desse jeito, não é assim. Não é só na pastoral, na igreja, mas lá em casa também. Então, louvar a Deus, sermos agradecidos a Deus, pedirmos ao Espírito Santo o temor de Deus e servirmos a Deus com alegria, com entusiasmo. Largar de reclamar e colaborar. Vencer todo e qualquer tipo de egoísmo e fechamento que pode existir no nosso coração. Nossa Senhora
Imediatamente, quando fica sabendo que a sua parente Isabel está grávida, já na velhice, ela vai lá, viajando a montanha, né, as montanhas, como diz o texto, e lá ela leva o seu serviço, e não só o seu serviço, mas ela leva Deus à casa de Isabel e Zacarias, no seu ventre. E você pode levar Deus também. Nós somos chamados a levar Deus, as coisas de Deus, não as coisas do mundo, não as coisas erradas. Então, só aqui, nessas virtudes de Nossa Senhora, nós podemos rezar sobre a nossa vocação. Deus nos chama para amar mais, para levá-lo às pessoas. Deus vem a nós pela Eucaristia, vem a nós, né, nos momentos de oração, mas Ele vem a nós também pelas pessoas. Quantas pessoas falou de Deus para você? Desde a sua infância, não é para nós. Desde nosso pai e nossa mãe, a catequista, as pessoas que falaram de Deus, que trouxeram Deus para nós na sua experiência de fé e vocação, de chamado. Então você deve levar Deus para as pessoas, não levar outra coisa, mas o Senhor, não é? Como Nossa Senhora levou Jesus a Isabel e ela ficou cheia do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. E ela disse: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Então, meus amados irmãos e irmãs, está na hora de nós vencermos, nesse tempo, todo tipo de fechamento. Eu vejo muitas pessoas falarem assim, a pandemia, não é? E de fato, falo da pandemia, aconteceu e acontece. As pessoas se fecharam mais, só ficam em casa, têm dificuldade de servir, de estar na comunidade. E nós não somos batizados, não somos discípulos e nem chamados para vivermos no fechamento. Então nós temos que vencer o fechamento. É um egoísmo até mesmo. A nossa fé, a nossa experiência de Deus, o nosso chamado é para sermos sinais do amor de Deus, levarmos Deus para as pessoas. Então esta novena deve ser uma oportunidade para renovarmos o nosso chamado. Você que é casado, restaurar o seu chamado, sua vocação matrimonial. Deus te deu esse esposo, te deu essa esposa. Então louve a Deus. Pare de reclamar demais e agradeça mais. Reze pelo seu esposo, reze pela sua esposa. Os jovens aqui, tantos jovens, não é? Perguntar a Deus: Senhor, o que queres de mim? O que o Senhor quer de mim? Muitas vezes a gente projeta tantas coisas, eu quero fazer essa faculdade, aquela faculdade, mas se esquece de perguntar a Deus: Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? Nós também, os sacerdotes, o diácono, a gente louva a Deus pela nossa vocação. Então, meus amados irmãos e irmãs, nessas três virtudes, logicamente, que Nossa Senhora teve muitas outras, se nós formos parar para rezar sobre Nossa Senhora, nós vamos passar a vida inteira rezando. E ela sempre nos ensina a amar Jesus, a voltar o coração para Jesus. Onde Nossa Senhora está, Jesus está presente. Onde Nossa Senhora é venerada, clamada por nós, Jesus está presente, nos dando a graça. Então, nessa noite, você se entregue nos braços de Nossa Senhora. Ela é a nossa mãe. Ela sabe o que você tem passado e sabe as intenções que você está rezando nesta novena. Então, entregue mais uma vez nessa noite, nessa novena, o que está no seu coração, que você está rezando. Entregue as pessoas que você está rezando. As pessoas que estão com dificuldades, estão afastadas de Deus.
As pessoas doentes que nós estamos rezando, entregue nas mãos de Nossa Senhora. E também reze por você. Se entregue a você mesmo, a você mesma, nas mãos de Nossa Senhora. Deixe Nossa Senhora te abraçar espiritualmente e acolher você. Todos nós precisamos sempre do amor da Mãe. Graças a Deus, nós temos Nossa Senhora que caminha conosco. Então você entrega nesse momento também a sua vida. Você tem passado. Pede cura, pede libertação, pede com fé, com a fé de Nossa Senhora. Se você não tem essa confiança, ainda tem medo, pede a Jesus essa graça de quebrar o medo do seu coração. Mas pede com fé nesse momento, que Nossa Senhora vai te dar a graça. Um momentinho de silêncio, você coloca a mão sobre o seu peito e você reze a Nossa Senhora,